TDAH só dá em meninos? Será? Eu sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH. Vem que eu te ensino. Não, TDAH também afeta as meninas, as mulheres. O que a gente vê hoje em dia, né, com os novos estudos, é que pode ser um por um. Então, tanto meninas quanto meninos estão aí, podem ter o TDAH, pode acontecer de ter o TDAH. O que acontece muitas vezes é que os meninos são mais diagnosticados. Por quê? Porque existe toda a questão da desatenção, da hiperatividade, né? Lembra lá no outro vídeo que eu expliquei os tipos de TDAH, os subtipos de TDAH? Então, o que a gente vê é que essas características, esses sintomas, eles aparecem mais nos meninos. Então, eles são mais olhados, eles normalmente têm mais dificuldade de se adaptar, ou então são muito desatentos. Esses sintomas são mais observados em meninos. E o que acontece com as meninas? As meninas que são diagnosticadas normalmente são as meninas que são hiperativas, né? Que não conseguem parar, que se movimentam demais, que tem essa inquietação. Os sintomas da hiperatividade são mais aparentes aí. Então, essas meninas normalmente são as que são diagnosticadas. E o que acontece com aquelas meninas que têm os sintomas da desatenção? Elas não são diagnosticadas. Por quê? Porque a gente tem hoje em dia, na verdade, não hoje em dia, a gente tem na nossa sociedade esse pensamento de que mulheres, meninas, foram feitas ou são mais calmas, são mais quietinhas, são mais contidas, não é mesmo? E aí, isso é tratado nos ambientes onde essas crianças estão inseridas, onde esses adolescentes estão inseridos, como algo normal, algo característico de mulher. Mas o que a gente tem que lembrar é que o TDAH, ele não é uma característica de personalidade, ele é um transtorno. Então, muitas vezes, essas meninas que estão inseridas nas escolas, elas estão ali, elas estão apresentando sinal de desatenção, elas estão apresentando sinal de esquecimento, sinal de dificuldade com as funções executivas, de planejamento, de organização. Mas como elas são mais quietas, elas não são vistas. E isso é um mito que a gente precisa derrubar, não é mesmo? Mulheres também sofrem de TDAH, também têm TDAH. Porque a gente precisa entender que o TDAH, ele não está ligado a gênero, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e é genético em sua maior prevalência, podendo acontecer aí, né, com algumas questões durante a gestação, mas em prevalência muito menor, a porcentagem muito menor desses casos onde não é genético. Então, ele não escolhe gênero. As meninas também sofrem com TDAH. E aí, o que a gente precisa começar a prestar atenção? Nessas crianças, nessas meninas que estão dentro de sala de aula, muitas vezes esquecendo o material, perdendo coisa, desatenta, tendo dificuldade de copiar as coisas no caderno, se perdendo em prazos, se perdendo aí na hora de estudar, não conseguindo ter uma rotina de estudo que seja satisfatória, né? Então, a gente precisa entender o quê? Que a gente precisa começar a olhar essas meninas também, porque o TDAH também é feminino. Ele acontece tanto nos meninos quanto nas meninas. Então, esse é um mito que a gente precisa ajudar a desmistificar, a tirar isso. Porque o que acontece? Essas mulheres, quando vão crescendo, elas vão carregando com elas muitas coisas que poderiam ter sido trabalhadas lá na infância, na adolescência,
e que quando chega na vida adulta acaba sendo prejudicial. Lembra que eu disse que para ser TDAH precisa causar prejuízos, não é mesmo? Então precisa ter um prejuízo social, precisa ter um prejuízo social, ou um prejuízo acadêmico, ou um prejuízo profissional, né? Precisa causar um prejuízo aí na vida dessas crianças e desses adolescentes. Então, vamos começar a olhar mais para essas meninas. Você que é professor, você que é mãe, né? E que nota a sua criança aí, a sua filha, ou a sua filha adolescente, se perdendo em prazos, tendo essas angústias porque não consegue se organizar, não consegue seguir rotina, perde muitas coisas, esquece muitas coisas, ou então tem uma dificuldade nessa flexibilidade cognitiva, né, que é o quê? Pensar outros caminhos, outros meios, outras possibilidades de solução de problemas aí. Então, essa menina que tem essas características, às vezes tem muita dificuldade de socializar, né? Não consegue fazer amigos, não consegue manter amigos, muita dificuldade em trabalhar em grupos, prefere normalmente trabalhar sozinha. Essa menina tudo isso pode ser um sintoma de um TDAH. E aí a gente precisa ir atrás de uma avaliação, precisa buscar um profissional capacitado que saiba como avaliar essa criança, esse adolescente, tá? Então, é muito importante que a gente passe a olhar também para as nossas meninas nessa questão. Os meninos, normalmente, eles destoam mais, porque ou eles são muito agitados e aí eles acabam destoando ali dentro de sala, ou eles são tão desatentos que eles também acabam destoando, né? Porque é aquele negócio que também a gente tá ali no nosso inconsciente coletivo. Menino quieto. Como que menino é quieto? Menino é bagunceiro, né? Menino é pra ser, é pra sair, é pra bagunçar. E a menina não. Então a gente precisa quebrar esses mitos, derrubar esse inconsciente coletivo que a gente tem de que meninas foram feitas assim e meninos foram feitos de outro jeito, né? A gente precisa entender que o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele pode acometer tanto mulheres quanto homens. E buscar o diagnóstico, buscar ajuda é um caminho para a melhor maneira de se tratar essa criança, esse adolescente, para a melhor maneira de ajudar essa criança, esse adolescente. Buscar um diagnóstico, ele vai mostrar quais são as lacunas que essa criança, esse adolescente tem agora e que quando é criança, quando é adolescente, é muito mais fácil de você fazer uma intervenção, de você montar um plano, de você fazer um treino dessas funções executivas para que lá na vida adulta esse prejuízo seja menor. Lembrando que o TDAH ele não é uma doença, ele é um transtorno, então ele não tem cura, não existe a cura. Existe medicação que vai ajudar nesse processo, se necessário, né? De criar essas ferramentas, de diminuir esse prejuízo, e existe treino. A gente vai treinando, trabalhando essas lacunas para que elas sejam cada vez menor e para que elas consigam se desenvolver. Então, quanto antes esse acompanhamento for feito, melhor vai ser e menos esse sofrimento vai se estender no futuro, tá? Então, vamos quebrar esse mito. Mulheres, meninas, adolescentes, crianças têm sim TDAH. Eu sou Karina Bellotti, neuropsicopedagoga especialista em TDAH, e se você ainda não me segue, já me segue aqui, já curte, já compartilha, já ativa o sininho, porque toda semana a gente traz 2 vídeos novos sobre TDAH em uma live. Vamos junto?